E aí, já parou para pensar que a Bíblia não só contém ensinamentos, mas que ela tem um método próprio de ensinar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar nessa tal de pedagogia hebraica, que é uma forma de aprendizado que, olha, não se baseia em conceitos abstratos, não. Ela se baseia em histórias, em eventos e na experiência vivida. E para a gente começar, tem uma pergunta que vai guiar toda a nossa análise. Será que o estudo teológico de hoje em dia às vezes não se concentra tanto nos intérpretes, nos grandes pensadores e nos sistemas deles, que acaba deixando a própria Bíblia um pouco de lado? E isso nos leva direto para o nosso primeiro ponto, o perigo de um estudo que fica abstrato demais. Existe uma tensão, sabe? Uma tensão real entre estudar sobre a Bíblia e aprender diretamente do jeito de ensinar que ela mesma usa. Essa tensão fica bem clara quando a gente olha para duas abordagens diferentes. De um lado, tem a abordagem conceitual, focada em sistemas lógicos, em doutrinas. E do outro, a gente tem a abordagem narrativa, que tira lições de vida direto das histórias. O curioso é que a própria escritura parece pender muito mais para esse segundo lado. E qual é o risco quando a primeira abordagem, a conceitual, vai longe demais? O perigo, como a nossa fonte aponta, é que o diálogo teológico pode acabar virando uma conversa sobre si mesmo. Ou seja, as pessoas começam a discutir mais o que os outros disseram sobre o texto do que o próprio texto bíblico. E aí se perde a riqueza da fonte original. Tá, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Vamos avançar um pouco e entender como uma mudança histórica de foco, lá atrás, influenciada pela filosofia grega, acabou moldando a teologia cristã que a gente conhece hoje. A linha do tempo aqui é bem clara. O cristianismo, no comecinho, tinha uma ênfase gigante na narrativa judaica. Mas aí, com a expansão pelo Império Romano, o diálogo com a cultura greco-romana foi inevitável. E para conseguir definir e defender suas doutrinas, a teologia começou a pegar emprestado algumas categorias da filosofia. E que tipo de categorias são essas? A gente está falando de termos como essência, natureza, substância. Eles foram super importantes, cruciais mesmo para definir doutrinas, mas eles também mudaram o foco. Tiraram a atenção da narrativa, que é algo concreto, e levaram para uma análise mais conceitual, mais abstrata. Diante disso tudo, como seria resgatar essa abordagem original? É exatamente aqui que entra a pedagogia da narrativa. A ideia de que a história funciona como uma verdadeira escola espiritual. O ponto central é esse aqui, olha só. A narrativa bíblica não é só um registro do que aconteceu. Ela é um instrumento de formação espiritual. As histórias não estão ali só para informar. Elas têm um propósito bem definido: formar, moldar e ensinar quem as lê. O exemplo de Israel no deserto é perfeito para ilustrar isso. Aquela jornada não foi só geográfica, foi uma verdadeira aula. O maná de cada dia ensinou sobre dependência. A falta de água testou a confiança. As intervenções de Deus ensinaram sobre disciplina, justiça e misericórdia. A própria experiência era a lição, entende? E essa forma de aprender com o texto não é só uma teoria, não. Existe uma tradição viva que foi preservada por séculos e que nos dá um exemplo prático de como isso funciona: a tradição da leitura judaica. O coração dessa tradição se chama Parashá. É um sistema bem interessante em que a Torá, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, é dividida em porções semanais. E a cada semana, uma dessas porções é lida, estudada e discutida pela comunidade. Então, aqui está o pulo do gato. Esse sistema da Parashá cria um ciclo contínuo, anual, que mantém a comunidade numa relação constante e formativa com o texto. Não é um estudo de vez em quando, é uma imersão que vai moldando a vida ao longo do tempo. Ok, mas e daí? O que tudo isso significa para a gente hoje? Agora a gente chega no nosso último ponto. Como é que podemos recuperar essa formação bíblica e encontrar um equilíbrio para o nosso tempo? É muito importante entender isso. O objetivo aqui não é rejeitar a teologia sistemática ou os grandes estudos conceituais, de jeito nenhum. A ideia é, na verdade, enriquecer essa abordagem. É integrar a pedagogia da narrativa para criar uma formação que seja mais completa, mais inteira. E os benefícios disso são muito claros. Resgatar essa pedagogia enriquece o estudo acadêmico, fortalece o cuidado pastoral, ajuda a moldar o caráter com exemplos práticos e, talvez o mais importante de tudo, conecta a doutrina, que às vezes é tão abstrata, à nossa experiência real, à vida como ela é. E a gente termina com essa pergunta, que na verdade leva toda essa análise para o campo pessoal. Além de ser um livro para estudar, de que forma as histórias da Bíblia
com seus heróis, suas falhas, crises e redenções, podem ser uma ferramenta ativa para formar quem a gente é hoje em dia. Fica aí a reflexão.